nosso irmão Ivonaldo passou por um procedimento. Ele estava com uma pedrinha no rim, e a pedrinha desceu, e ele teve que chegar a fazer uma cirurgia rapidinho. Graças a Deus, o laço quebrou e ele escapou. Às vezes, a gente não se cuida, e aí quando a coisa aparece, joga a gente no hospital. Isso é muito sério. Eu quero deixar essa palavra. Eu quero deixar essa palavra para você que está aqui nesse lugar, que às vezes não gosta de se cuidar. Todo ano eu faço check-up. Todo ano. Eu não fico sem fazer o meu check-up. Sabe por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo. E eu tenho que cuidar do templo. Eu não posso deixar o meu templo de qualquer jeito. Vocês entendem isso, queridos? Então, a gente precisa fazer check-up. Precisa estar no médico. Se Deus deixou o médico, é porque a gente precisa estar lá. Se vier algum diagnóstico que você não aceite, coloque diante do altar. Deus vai trabalhar. Mas nós temos que fazer, todos nós. Ah, mas eu não gosto de ir para o hospital, não gosto de médico. Não tem que querer, queridos, tem que ir. É melhor ir e fazer o preventivo de que chegar a parar no hospital nas últimas. Então, faça o seu check-up. Cuide da sua saúde. Principalmente as mulheres que sabem que tem problema com câncer no útero, em seio, em tantos outros lugares. A gente tem que se cuidar mesmo. Os homens têm o problema da próstata, tem que se cuidar mesmo. Quando chegar a idade de fazer o teste, o toquezinho, vai ter que fazer. Não tem para onde correr, não. Raimundo disse que o homem perde a virgindade, né, nesse dia aí. Mas tem que fazer, não tem para onde correr. E não tem que ter medo. Infelizmente, esse é o único método que você vai ser bulinado, né? Mas vai ser. Ah, mas e a vergonha? Que vergonha? Vai com outro homem, você não vai com uma mulher, né? Vai com o homem lá, pronto. Deixa o homem fazer o exame que tem que fazer e pronto. Se você não tiver vergonha, vai com a doutora, mas tem que fazer. A gente vai e passa, né, pelos médicos. É exame disso, é exame daquilo, e toca aqui, toca ali, né, irmãs? Oxi, todo ano. E aperta aqui, aperta ali. O pior que eu acho é o exame da mamografia. Porque é tanto aperto que a gente sai dali com o nosso seio doendo. Que eu nunca vi uma máquina miserável igual aquela que bota aqui em cima e aperta e você fica ali, meu Deus, tem misericórdia. Vocês não têm ideia do que é fazer esse exame. Todo ano a gente tem que estar lá para fazer esse bendito. Mas a gente vai, a gente paga o preço e vai. Então, em nome de Jesus, se cuidem. Amém? Cuida do coração, cuida da pressão. Se precisar tomar um remedinho, toma, né? Cuida do emocional também, cuida, entendeu? Porque é necessário. Amém? Passei por essa fase e agora eu vou para a palavra. Deus ministrou meu coração nessa manhã. Hoje eu tenho uma dupla responsabilidade. Ministrar de manhã e à noite. Então, quem me ouvir agora de manhã e quiser ouvir de noite, pode vir que eu vou estar aqui ministrando. Mas, agora pela manhã, eu vou falar sobre perda de valores. Foi algo que Deus ministrou ao meu coração assim, foi muito forte. Eu já levantei, era 5:30 da manhã, não consegui dormir mais, aí fui para a palavra. Coisa boa é você ouvir Deus. Esses dias eu estou em um processo abençoado lá em casa, estou fazendo uma reforma de pintura, né, que a minha casa lá toda, que só Jesus na causa, né. Aí os meninos já subiram no telhado, já taparam os buraquinhos, já fizemos o processo da calha, já não está molhando mais. Já pintei a casa quase toda, só falta a frente. Então, Deus está no controle. E a poeira está uma bênção. Está, né? Jesus, eu estou tossindo que não é brincadeira, irmão, você não tem ideia. Mas o Senhor ministrou meu coração com tosse sem tosse, você vai estar lá hoje. Então, eu estou aqui para obedecer.
Primeiro livro que nós vamos ler, meninas aí no fundo, me ajude, socorra-me. Isaías 5:20. A igreja vai participar comigo fazendo a leitura. Vocês estão ouvindo bem? Faça um favorzinho para mim também, Alain. Melhora esse microfone, eu agradeço. Eu não sei o que é, mas eu estou achando que está meio assim, está abafado, né? Está meio abafado. Só isso. E Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Isaías 5:20. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Que fazem a luz e a escuridão virá luz. E eu estava olhando, meu Deus, que palavra é essa, Jesus? Foi a primeira palavra que Ele me deu hoje. Aí eu fui pesquisar, né? Aí coloquei, é uma exclamação, né? Porque na outra versão diz ai. Começa com ai. E a Bíblia diz, ai de quem cair em um ai. Não é isso? E aí eu fiquei. Uma exclamação de desgraça. Ou condenação. Para aqueles que se pervertem da verdade. E a justiça é invertida. Padrões divinos de certo ou errado. É uma abertura para a cegueira espiritual e a hipocrisia. Eu gosto muito de pesquisar as coisas para poder saber o que é que eu estou falando. E aí eu estava observando o que diz a palavra. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom. Ai. O Senhor está chamando a nossa atenção. Às vezes a gente acha uma coisa ruim, a gente acha que ela é boa. E ela não é. Está fora do padrão de Deus. Estamos quebrando o princípio quando não observamos o que diz a palavra. E Ele está nos chamando a atenção, nos atraindo para a gente não ser hipócrita, para a gente não ser igual às pessoas que estão aí fora, para a gente estar na igreja e estar vivendo e falando verdade. A Bíblia diz, seja o teu falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Se a Bíblia está nos chamando a atenção, a gente tem que ter cuidado quando nós abrimos as nossas bocas para falar ou dizer alguma coisa. Ou até para chegar e dizer assim, o Senhor mandou eu dizer isso para você, quando o Senhor não disse nada. A gente tem que ter muito cuidado, porque aquilo que o homem semear, ele colherá. E é interessante que quando eu estava lendo a explicação, eu fiquei assim, olha, Deus está nos chamando a atenção, para que a gente venha entender que verdade sempre será verdade. Quando você falar alguma coisa, vá até o fim dizendo aquilo que você falou. Não busque meio termo. Mas se a coisa virar para o meu lado, como é que eu vou ficar? Fique na verdade. Porque o Senhor vai entrar em tua defesa e Ele vai quebrar tudo que se levantar contra você. Porque o Senhor ama a verdade. Você está entendendo, minha irmã? Está entendendo, meu irmão? E é interessante que nós vamos agora passar por outro livro, Lucas. Lucas capítulo 15, de 8 a 10. Todo mundo conhece a história, mas nós vamos relembrar a história. Lucas 15, de 8 a 10. Acharam? Glória a Deus. Olha o interessante dessa criatura. Jesus continuou. Se uma mulher tem 10 moedas de prata, perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até. E quando a encontra, convida os amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês, que assim também os anjos de Deus se
se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Essa mulher teve algumas atitudes. A primeira atitude que ela teve foi acender a luz. E quando a luz é acesa, eu quero dizer para você que Jesus é a luz da tua vida. E a luz clareia, a luz alumia. E é interessante a gente observar que quando ela acende a luz, tudo fica claro. E ela começa a olhar os arredores. Coloca para mim aí João 8,12. E ela começa a olhar os arredores. E ela começa a observar aonde foi que ela perdeu a moeda dela. João 8,12 diz: de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz, eu sou a luz, eu sou a luz. Quem me segue nunca andará, mas terá, não andará em escuridão. Olha bem para você. Olha agora, como se tivesse um espelho na sua frente. Você está se vendo? Porque eu estou me vendo aqui. Às vezes a gente não gosta de se olhar no espelho porque a gente não gosta do que a gente está vendo. Mas muitas vezes é necessário a gente chegar a parar e olhar. Como é que Jesus está me vendo? A escuridão, há trevas na minha vida, há mentira, há engano. Se você se olhar hoje para o espelho, o que é que você vai ver? Você vai ver um farol refletindo ou você vai ver trevas? Você vai ver luz ou você vai ver escuridão? Como é que está a sua vida diante do altar de Deus? E é interessante que ela acende a luz e ela começa a procurar algo que ela perdeu. O que foi que você perdeu durante este ano que você precisa procurar? Assim como essa mulher começou a procurar aquela dracma perdida, no meio do caminho nós perdemos alguma coisa. Qual foi o valor que você perdeu durante esse ano? Não estou falando valor em moeda, estou falando em valor espiritual. O que você deixou de fazer este ano? O que você não fez para agradar ao Senhor? Aonde foi que você desobedeceu? Aonde foi que você caiu? Onde foi que você perdeu o seu valor? Cadê o seu brilho? Cadê as almas? Cadê o obedecer a palavra, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Valores perdidos. Estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra, nos alimentando, mas não estamos colocando em prática. Valores perdidos. É interessante, depois que ela acendeu a luz, ela pegou a vassoura e começou a varrer. Ela começou a varrer. Ó, o que é que precisa varrer na sua vida? O que é que precisa ser tirado? Você tem até o dia 31 para varrer a sua casa espiritual. Eu nem ouvi um amém. Porque está doendo, né, irmãos? O Senhor me tocou agora de manhã para dizer isso. Diz ao meu povo para varrer a casa. Vamos varrer a nossa casa espiritual. Vamos tirar a lixeira que está embaixo do tapete. Porque o Senhor quer casa limpa em 2026. Para Ele trabalhar de uma maneira sobrenatural. Qual foi os valores que você perdeu? A primeira atitude foi acender a luz. A segunda atitude, varrer a casa. E é interessante que quando ele varre a casa, quer dizer que ela está limpando. Quando nós varremos a nossa casa, nós temos que nos santificar. Santidade ao Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. Santificai-vos, porque amanhã...
Você está entendendo, irmãos? Santificação. Vida santificada. Isso quer dizer o quê? Que temos que fazer um exame na nossa vida. Ver onde é que nós estamos sem santificação e buscar o Senhor. O terceiro ponto desta mulher, ela buscou com diligência, ela buscou com atenção, ela tirou todas as coisas do caminho, ela olhou todos os lados, todos os ângulos, tudo. Pense aí, irmãos, varrer com diligência. Você vai fazer a limpeza na sua casa. Aquilo que não agrada, você joga fora. Aquilo que agrada, você permanece e você deixa. Varrer com diligência. E é interessante que tem uma palavra boa, para mim e para você. Tiago 1:22. Nós temos que aplicar essa palavra nas nossas vidas. Você está entendendo? Tiago 1:22. Juntos, 1, 2, 3. Não se enganem. Eu vou querer mais um pouquinho de chá aqui, ó. Vou precisar, minha garganta está uma benção. Só um minutinho, viu? Estou tomando chá para poder falar o resto. Caiu aqui, ó. Molhei tudo. Mas eu estava observando uma coisa, amados. Quantos de nós estamos sendo ouvintes? Mas quanto de nós estamos praticando aquilo que ouvimos? Você já parou para observar que os nossos arredores tem muita gente perdida? O Senhor quer usar você. Aponte para o irmão aí, diga aí, quer usar você. Agora diga, quer usar a mim também. Porque às vezes a gente aponta para o outro. A responsabilidade é sua, mas não é, é minha. Você está entendendo, irmãos? Então o Senhor está nos dizendo, varrer a casa, andar com diligência e ser luz. Seja luz aonde você pisar a planta dos seus pés. E eu estava aqui analisando algo interessante. Quando o Tiago diz, olha, não seja só ouvinte não. Pratique aquilo que você está sendo ensinado. Coloque em prática aquilo que você está sendo orientado. Acenda a luz de outros. Abençoe outros. Ministre ao coração de outros. Seja bênção na vida do outro. E aí eu estava assim olhando, meu Deus, como nós precisamos mudar muita coisa. Depois que ela acendeu, ela varreu, ela buscou diligentemente, ela chamou quem? As amigas e os vizinhos. Para fazer o quê? Festa. Porque aquilo que ela estava procurando, ela encontrou. A dracma que estava perdida foi encontrada. Ela chamou a família. Porque ali os vizinhos dela, era a família dela. A gente às vezes olha o vizinho como inimigo. O seu vizinho é sua família. E pastor, até aquele miserável que anda tirando minha paz, até aquele. Aquela vizinha que quando me olha, bate a porta na minha cara, é ela mesmo que você tem que falar de Jesus para ela. Mas não tem mais. Se Deus está falando com você nessa manhã, é porque Ele está dizendo para você, saia do seu orgulho e fale da minha palavra. Viva a minha palavra. Para com isso. Jesus teve vergonha de falar do amor dele para as outras pessoas? Ele se entregou por mim, por você.
E aí você fica, mas acontece que ele me disse desaforo, engole o desaforo, coloca atrás da cruz e fala do amor de Jesus. Isso é evangelho, irmãos. Isso é evangelho. Mas a senhora não sabe o que foi que ela fez comigo. Até que ela colocasse você na justiça, você tinha que falar do amor de Jesus para ela. Eita! Jesus está falando com você. Ô irmãos, olhe, o Senhor não anda passando a mão na cabeça da gente, não. Naquele grande dia, eu e você prestaremos contas a Ele de tudo que nós estamos fazendo nessa terra. Tudo. Não vai faltar uma vírgula, nem um tio. Você sabe o que é isso? Não vai faltar nada. Você vai prestar contas. Diz para o irmão que está ao seu lado, então, comece a varrer a casa. Vai fazendo a limpeza. Diz para ela aí, ó. Diz para o irmão que está ao seu lado. Vai fazendo a limpeza. Porque, meu irmão, você vai prestar conta de tudo para Deus. Vai. E vai. Então, em nome de Jesus, varre a casa. Ela chamou as amigas e foi fazer festa. Ela glorificou o Senhor porque a dracma que ela tinha perdido, ela encontrou. Outra coisa que eu estava observando. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele muda a nossa história. Aí eu coloquei algumas coisas aqui. Perda de valores. Na sociedade. Quantas coisas a gente está vendo? Dentro de casa. Eu não vou nem falar na sociedade, porque todo mundo está enxergando, mas eu vou falar agora dentro de casa. Lucas 15. Deixa esse texto aberto, de Lucas 15, a partir do 18, deixa ele aberto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui está falando sobre o garoto que pediu a herança e saiu. Se lembram deles? Não. Quantos de nós estamos agindo que nem esse menino agiu? Aí quando chega lá do outro lado, tudo que ele tinha, ele joga fora com os ditos amigos. E no final de tudo ele diz, vou voltar para casa. Volta para casa quebrado. Volta para casa sem nada. Sem dignidade. Volta para casa todo enlameado. Todo fedido. Volta para casa derrotado. Volta para casa dizendo assim, vou pedir ao meu pai para ser pelo menos um empregado dele. Ele volta para casa pensando nas besteiras que ele fez e ele ter que voltar para casa sem nada, porque tudo que ele tinha ele perdeu, e ainda ouvir o irmão, que com certeza, se eu fosse irmã dele, eu faria também o mesmo. Não participaria da festa. Porque é muito fácil a gente jogar pedra no irmão, porque não aceitou o descompreendido que saiu para gastar o dinheiro do pai. É muito fácil a gente chegar e jogar, mas acontece que Deus perdoa. Sim, irmãos, Deus perdoa, mas fica a consequência do pecado. A gente tem que entender isso, que pecado sempre tem consequência. E as consequências é a vergonha que a gente passa. As consequências é as pessoas colocando o dedo e dizendo, olha, fez isso, fez aquilo, é isso. E muitas vezes a gente não quer entender que as pessoas vê a gente caminhando e a gente acerta 99, errou um, todo 99 vai embora.
Infelizmente, é uma verdade. E aí fica condenando o irmão mais velho, porque não entrou para fazer a festa com o irmão. Eu não condeno ele, não. Eu também faria a mesma coisa. Agora esse cachorro voltou, depois que pegou e gastou todo o dinheiro do meu pai. Ele foi fazer as esbórnias dele, a festa dele. Agora ele quer que eu faça a festa para ele? Eu ia fazer a mesma coisa. Quem aqui não faria? Ah, para que está feio. É muito fácil a gente só olhar o pecado do outro e achar que o outro não faria aquilo que nós estamos fazendo. Oh, Jesus, nós somos hipócritas. Porque nós agiríamos da mesma forma que o irmão agiu. Mas o pai e mãe, sempre é misericordioso. Sempre vai olhar para a gente com aquele olhar. Meu filho, eu te dou mais uma oportunidade. É sempre assim. Mas irmão não tem misericórdia não. Irmão não tem misericórdia não. Irmão mostra na cara da gente aonde foi que nós caímos, aonde foi que nós erramos. O irmão está errado? Não está, irmãos. Não está. E muitas vezes a gente fica chegando e crucificando o outro, achando que o outro está errado. Aí eu volto. Dentro de casa, o que a gente perdeu como valores? O respeito. Eu sou daquele tempo, né? Bença ao meu pai, bença a minha mãe. Bença ao meu tio, bença a minha tia. Se era um vizinho mais velho, bença ao vizinho e dizia o nome dele. Eu sou desse tempo. Esses valores aí foram atropelados. Porque hoje o filho acontece, bom dia, coroa! Oi, velho! Diga aí, pai. Valores perdidos. Perdidaço. Os meus filhos ainda me dão bênção. Não é assim, minha filha linda? É. A minha neta me dá bênção. Valores que não podem ser perdidos, queridos, dentro de casa. E nós estamos deixando a coisa virar, né? E vai como quer. Não, não é assim não, irmão. Não é assim não, irmã. Tem que ensinar o filho do filho, o filho do filho do filho do filho, a continuar com esses valores. Bênção. A pessoa está dizendo, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te livre. São bênçãos. E a gente não pode, queridos, fugir dessa realidade. De receber a bênção daquela pessoa que nos gerou. E muitas vezes a gente está perdendo esses valores. Eu ainda sou daquele tempo que quando o filho chegava uma visita, que o filho entrava, o pai só olhava e o filho abaixava a cabeça e saía. Não é assim, Nazaré? Porque Nazaré é da minha... Né? Mais, né, Nazaré? Mas não é mais. Você está entendendo, queridos? E aí chega e o filho entra. Viu, pai, mãe, não sei o quê. Não é bem assim, não. O senhor não está nem falando a verdade. Ainda faz a pessoa passar vergonha. Cadê a autoridade do pai e da mãe? Cadê? A primeira coisa que eu ia perguntar é, quem te chamou na conversa? Saia. Depois, nós vamos conversar. Misericórdia mesmo. E não era só conversa, não. O coro cantava. Desde quando eu te dei ousadia para se meter em conversa de adulto? Valores perdidos. Ai, pastora, hoje nós estamos no século 21, e daí? E daí? Imagine se nós viéssemos ainda, lá do tempo de Abraão, que quando chamava o marido, meu Senhor, e aí,
Valores perdidos. E aí o nosso filho se mete na conversa, faz a gente passar vergonha. Comigo isso não aconteceu, graças a Deus. Nunca. E a gente ensina a nossa neta também, Jéssica está lá no fundo, da mesma forma que ela não deve se meter em conversa de adulto. Não é assim, Jéssica? Olha lá. Valores que precisam ser, resgatados. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Você que está com criança pequena aí agora, que precisa ensinar o seu filho o caminho que deve andar, para que quando crescer, não venha se desviar dele. É tudo isso. São princípios que não podem ser quebrados. Porque às vezes a pessoa chega e diz que ensina a criança no caminho que deve andar, só pega a palavra da Bíblia. Ensina a palavra, mas tem que ensinar moral, tem que ensinar regras. Tem que ensinar respeito. A criança tem que saber entrar e saber sair. A criança tem que ter educação, meu irmão, para não fazer você passar vergonha. Você está entendendo? E você tem que começar a ensinar de pequenininho. Até os 7 anos, a criança entende tudo que você está ensinando. Quando chega aos 7, começa a fase da rebeldia. E você tem que colocar, a rebeldia no chão. E colocar o filho no lugar dele. Quando chega aos 13, a criança está insuportável e você não aguenta mais ela, porque você perdeu as rédeas. Tudo começa, a criança nasce, cresce, desenvolve e vai se tornar um adulto. E se tornar um adulto mal educado, quando chegar lá na frente, não vai ser boa esposa, nem vai ser bom marido. Porque você não ensinou princípios quebrados, defeitos lá na frente. E quando chega lá na frente, da mesma forma que ele é, o filho dele será pior. Estou falando alguma verdade? Vocês estão entendendo, queridos? Isso é prática. Perda espiritual. Eu vou até parar por aqui na família, não vou nem continuar, porque tem muita coisa que ia mexer e muita gente não ia gostar. Posso falar mais? Então vou lá. Falaram? Aí você chega e não tem rédea. Quando chega aos 14, 15 anos, a primeira coisa que seu filho ou filha faz é arrumar um namorado. Depois que arrumou o namorado, já vai para a cama. Aí da cama vem o filho do filho do filho do filho, que foi feito na rebeldia. E aí a rebelião continua. Um abismo chamando outro abismo. Eu sou daquela época, ainda sou, né? Estou dando risada aqui. Que a minha mãe dizia: olhe, minha filha, não coloque roupa curta, porque você não está aí para ficar se expondo para ninguém. E eu me lembro disso com muita clareza. Minha mãe, quando eu vestia um short, era aqui, Se passasse para cá, ela rasgava no corpo da gente. Porque ela dizia: filho aqui não se expõe. Olha ali, 13 anos. Nosso pai. Se você mexer, você casa. Hoje mexeu e largou para lá. Hoje mexe e larga para lá. E vai mexer outras. E o pior, que eu fico mais indignada é que dentro da igreja acontece uma baixaria dessa, uma vergonha dessa, que não poderia acontecer. Se quebra princípio, não se vai para lugar algum, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A igreja tem que ter o falar se ensina ou não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que você viver aqui, você tem que viver lá fora. O seu filho tem que respeitar a filha dos outros que está lá fora.
A sua filha tem que se respeitar, porque às vezes ela não se dá o respeito, porque ela não foi orientada dentro de casa. E você é a culpada. Você é o culpado. E muitas vezes a gente não gosta de ouvir verdade. E aí fica, não precisava falar desse jeito. Ô querida, eu não sei falar de outro jeito. Ô glória. Você está entendendo, irmãos? E às vezes, só um minutinho. E às vezes a gente fica achando que isso é bonito. Não, ele não era não. Nossos pais não eram crentes não. Não eram crentes. E agia dessa forma. E a gente fica assim, os dois não eram. E a gente fica assim olhando, os crentes hoje escancaram tudo. O filho chega com a cerveja dentro de casa e ele deixa. Quem é a autoridade da sua casa? Quem é o crente da sua casa? Quem tem que respeitar as regras da casa? Para, gente. Mas se eu fizer isso, meu filho vai ficar revoltado. Que se revolte. Exatamente, o problema é dele. Mas a autoridade é sua. Então segure a sua autoridade e bote ele no lugar. Nunca levava não. E ele dizia, não quero ninguém bebendo nem fumando. Nem bebendo e nem fumando aqui nessa casa. Ninguém. E você sabe, eu caí na asneira, só vou contar só um pedacinho da minha história. Eu caí na asneira de pegar um cigarro dele um dia. Isso eu tenho que ver qual é o gosto. Rapaz, que miséria foi que eu fiz para a minha vida. Quando eu acendi o fósforo, eu disse, quem está botando fogo aí dentro? Que ele viu, psh. Aí eu, meu Deus, apaguei ligeiro o cigarro e botei embaixo da cama. Agora pense se queima. Qual o incêndio que está dentro de casa? No outro dia, minha mãezinha foi fazer a limpeza, né, no quarto. Aí encontrou o cigarro. De noite, quando o paiinho chegou, sua filha estava tentando fumar. Olha aqui o cigarrinho que ela pegou, seu. Sabe o que o paiinho fez? Pegou um copo com água, desmanchou o cigarrinho e disse, agora beba. Foi dessa forma que ele me ensinou a não fumar. Mas minha pastora, eu não posso fazer isso com meu filho. Não estou dizendo que você vai fazer. Eu estou dizendo que você vai educar. Você está entendendo a diferença? Ali foi a forma dele educar. E eu tive que beber a porcaria. Porque uma vez que eu tentei fumar, eu tinha que chegar e sentir o gosto daquilo que eu queria botar na minha boca. Foi isso que meu pai me disse. E eu fiquei revoltada com ele. Eu sou doida para tomar a surra dele? Seria pior. Eu preferi beber a água do que tomar a surra. Diga, meu filho. Tem um colega meu lá no trabalho, ele disse que ele foi experimentar o canabidiol, todo mundo sabe o que é. Maconha. Uma vez, aí a polícia pegou ele e botou ele para comer tudo que ele estava na mão. Vixe. Ele disse que naquele dia, nunca mais, naquele dia que nunca mais ele teve vontade de experimentar. Passou a vontade dele naquele dia. Vocês estão entendendo, queridos? Aonde é que o Senhor está ministrando aos nossos corações? Que são valores que a gente perdeu e que deixou acontecer na nossa casa. Por que que hoje nas nossas casas tem pessoas que são viciadas? Porque quando fumou o primeiro trago, você como pai e mãe não teve autoridade para dizer, meu filho, isso vai ser prejudicial, vai trazer dano para a sua vida. E você não impôs a sua autoridade. E aí o que aconteceu? Ele gostou, porque vício é uma praga. Ele gostou e trouxe para dentro de casa. E até hoje ele continua fumando. Diga, meu irmão. A gente não consegue. Vocês estão entendendo por que a gente tem que chegar e ter cuidado? Se o teu filho está na escola, é sua obrigação ir na escola saber como é que está o comportamento dele. Quantos pais não vão à escola? O boletim chega no final do ano e nem uma reunião participa.
Valores perdidos. A minha mãe não perdia uma reunião de escola. E quando ela chegava em casa, ela dizia assim para Raimundo: você andou aprontando por lá, né, Raimundo? 5 reuniões no ano, ela não perdia uma. Diga, minha irmã. Imagine. Nenhuma reunião. Imagine, se um pai ou a mãe vai numa escola para brigar com o coordenador, porque a professora mandou abaixar a cabeça. Celular nem digo mais nada, porque nem deveria ter celular dentro de escola. Mas é isso. Ela está errada e o filho também. Porque, irmãos, se o seu filho vai para a escola, para que ele precisa levar celular? Pastora, mas as coisas estão complicadas aí fora. Sim, estão complicadas. Então, você faz o seguinte, posso falar? Desliga o celular do seu filho na hora que ele entrar na escola. E diga para ele, você só vai ligar quando você sair. Para eu saber onde você está. E pronto. Na hora de aula, é hora de pai e mãe estar ligando para filho? Dá licença, você que está errada. Não tem nem lógica uma coisa dessa. E se você como crente faz isso, minha irmã, você está em dívida com Deus. É com você e Ele. Outra coisa que eu fico assim observando, só um minutinho mesmo. Está todo mundo querendo participar, oriçou todo mundo aqui hoje, tá vendo? E eu tenho que terminar no horário. Isa está ali me olhando. Você não será painho, você não será painho. Olha uma coisa que eu fico assim observando. A gente, dentro da igreja, se você parar para observar, tudo aqui é ensinado. É ou não é, irmãos? De tudo é ensinado. Tiago, que nós acabamos de ler aqui agora, 1:22, que nós temos que ser praticantes. Mas nós só estamos ouvindo. Porque aqui é ensinado de tudo, irmãos. Só erra quem quer. Diga, meu irmão Beneval. Ensinava. Pois é. Pois é. Pois é. Vocês estão... Calma, irmãos, escuta o irmão falar. Pronto, ele... No quintal. E a conversa do adulto. É isso aí. Tudo é crime hoje. Olha, irmãos, ele está falando aqui uma coisa interessante. E eu quero deixar um recado para os adolescentes e as crianças e os juniores dessa igreja. Vocês estão ouvindo? No dia que você sair, filhos, e for para um conselho tutelar, para dar queixa do seu pai e da sua mãe, você está quebrando um princípio. Honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Um filho ir em uma delegacia para dar queixa de um pai, queixa de uma mãe, porque tomou uma surrinha, está errado. Porque a Bíblia diz que nós temos que corrigir com a vara. E estamos quebrando o princípio. Se minha mãe fizer isso, eu vou no conselho tutelar e dou uma queixa dela. Vá, safado. Vá sem vergonha. Vá.
Lá na frente, o princípio vai te quebrar. Porque você quebrou ele. Você quebrou ele. É por isso que está, esse vandalismo que está o Brasil. Porque os pais não têm coragem, têm medo de filho, não bota filho no lugar, entendeu? E o filho se acha ainda no direito de dar uma queixa de um pai e de uma mãe. Está errado, irmãos. Está errado. E você que está aqui dentro da igreja, que está ouvindo isso, coloque, viu, meninos, meninas, parem de conversar e escutem. Coloque a mão na consciência e veja onde foi que você errou. Por que que seu pai te bateu? Por que que sua mãe te disciplinou? Por que que está fazendo isso? Você pode não tomar porrada hoje de seu pai somente porque você não quer. Mas lá na frente você pode tomar porrada da polícia. Não é pior? Não é pior que bate sem carinho, bate sem respeito, bate de qualquer jeito. Seu pai e sua mãe ama você, por isso que ele corrige. Qual filho que o pai vai querer vendo andar errado? Qual, irmãos? Quem é pai aqui sabe a lágrima que larga de madrugada por um filho. Quem é pai aqui, mãe, sabe o sofrimento que há no coração, que às vezes o coração dói, quando a gente vê um filho indo pelo caminho errado. Quantas lágrimas a gente coloca lá no travesseiro, pelo amor de Deus. E aí chega um filho, vai e dá uma queixa de um pai. Se um filho desse fizesse isso comigo, ele ia parar no molho da rua. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Olhe, escreva o que eu estou falando, irmãos. Escreva o que eu estou falando. Eu sou muito decidida das minhas atitudes. Eu sou. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Daniel tem trauma de uma Kenner, que eu peguei a Kenner e dei porrada nele. Tem trauma. Trauma. Quando ele vê a Kenner, ele diz: minha mãe, não. Ele tem trauma, porque eu peguei e dei porrada nele. E ele nunca deu queixa na polícia. Ele não era louco. E às vezes a pessoa chega. Outro dia estava lá brincando, não foi, Jéssica, comigo? Tem um trauma até hoje com a Kenner, que minha mãe pegou e me acabou todo. Eu bati, quebrei ele todinho no pau. E não me arrependi nem um segundo. Olha, lá em casa, a gente sempre conversava com nossos filhos. As más conversações corrompem os bons costumes. Sempre ensinei isso para ele. Ainda dizia para ele o seguinte: se algum dia descompreendido, você sair aqui e fizer farra, e estiver no meio de gente que não presta, e você for preso, lá você fica. E creia, eu não vou te fazer visita. Eu não ia não, irmãos. De maneira e hipótese nenhuma. E ele sabe que eu não ia. Ele tem tanta certeza que ele nunca andou errado. Mas pai e mãe não tem coragem. Não tem coragem. Pastora, isso foi lá no seu tempo atrás. Princípios, queridos, não podem ser quebrados. Princípios não podem ser quebrados. Você pode até achar que eu sou antiga. Mas é por isso que eu tenho a minha casa de pé. Vou fechar a palavra. Perda espiritual. Quanto tempo você lê Bíblia? Quanto tempo você passa no joelho? Quanto tempo você jejua? Você responde para você e Deus. Eu não quero saber não. Como é a sua intimidade com Deus? Como é que está o seu bate-papo com Deus? Como é que está a sua comunhão com Deus?
Se Jesus voltar hoje, você vai ou fica? Perda espiritual. Quantas vezes você já leu a sua Bíblia? A Bíblia é para ser lida todo ano, irmão. Todo ano. Pelo menos uma vez. Pelo menos. Eu fiz um propósito esse ano que eu iria ler 2. Terminei hoje. 21 de dezembro. Terminei a minha leitura bíblica. A segunda vez. Li 2 vezes o Novo Testamento e li 2 vezes o Velho Testamento. Você sabe por quê que eu fiz isso? Um propósito que eu coloquei diante de Deus. Esse ano eu vou me alimentar da palavra. E no próximo ano, meu propósito é 3. Vou ler 3 vezes. Com estudo. Você sabe o que é isso? É demandar tempo para Deus. É ouvir Deus. É ter intimidade com Deus. É ter comunhão com Deus. É buscar Deus. É estar na presença de Deus. É ter propósito, queridos, na vida espiritual. Você tem que ter propósito. Você tem que gostar. Você tem que amar. Amar a palavra de Deus. É o seu alimento. É por isso que tem muito crente vazio. Parecendo um siri dentro da lata, só fazendo zoada. Ah, vamos para o reteté, vai para o reteté lá nos quintos dos infernos, vai para o inferno com reteté e tudo. Eu nem gosto dessa palavra, reteté não tem na Bíblia. Gente, nós temos que ser maduros. Amo quando vejo uma pessoa sendo usada pelo Espírito Santo. Amo. Agora de manhã, minha filha, Deus te abençoe pelo seu respeito. Ela veio aqui na frente e perguntou: eu posso subir no púlpito? Rapaz, nesses anos todos é a primeira vez que eu vejo alguém me pedir permissão para subir no púlpito para abençoar alguém. Gente, Carlinhos, isso é sério, né? Pois é, ela me pediu licença. Quantos chegam aqui? Deus me deu uma palavra. Nem pede licença ao líder da igreja, não respeita. Se não respeita a liderança, de onde é que vem essa mensagem? Pelo amor de Deus, acorda. Acorda, irmãos. Se a pessoa não respeita o líder da igreja, de onde é que vem essa mensagem? Acorda. Deus me falou aqui nessa manhã. Você está entendendo, minha filha? Tem que acontecer isso aqui dentro. Valores perdidos. E a minha igreja está andando assim, sem valor, sem respeito. Não respeita a liderança, não respeita o seu pastor, não respeita os seus líderes. Vai e faz. Viaja sem pedir licença nem permissão. Vai para a igreja dos outros pregar, sem pedir licença nem permissão. Princípios quebrados, que precisam ser estabelecidos. Voltar ao primeiro amor e respeitar. O Senhor me ministrou aqui, de manhã. E eu já estava aqui com a palavra, perda espiritual. Querido, querida, se você vai fazer uma visita numa igreja, você tem que pedir licença aos seus líderes. Está todo mundo ouvindo isso? Para colocar em prática. Se você chega em alguma igreja e o Senhor colocou uma palavra no seu coração, você deve pedir permissão ao líder da igreja. E não passar por cima dele e entregar o recado que você acha que foi Deus que mandou. Que às vezes Deus não manda nada, você com sua vontade de aparecer. Egocentrismo, isso mesmo, é a palavra certa. Que todo mundo tem que ver que você é o centro. O centro é Jesus. É o único que deve ser adorado. A gente tem que entender essa verdade, irmãos. Coloca na tua mente essa verdade. Eu nunca fui para a igreja de ninguém para dar recado a ninguém. Eu sempre me coloquei na minha.
E quando até para sair, para ministrar em qualquer igreja, eu peço permissão ao meu pastor, que se chama Raimundo Cerqueira Ferreira, porque eu também sou ovelha dele. Mas você é pastora, eu sou ovelha. E eu entendo o meu papel como esposa de pastor e como pastora, que eu devo respeitar a autoridade dele. Se eu não respeito a autoridade dele, eu estou em fracasso, eu estou em desobediência, eu estou embaixo de maldição. Vocês entendem, irmãos? A gente tem que entender essa verdade. E muitas vezes, olha, eu louvo a Deus pela vida de Josélia. Ela não faz nada aqui dentro sem primeiro me consultar. Nada. Esse daí sabe o que é hierarquia. Sabe o que é hierarquia, sabe o que é respeito. E a gente tem que entender isso, irmãos. A gente não pode trazer qualquer pessoa para dentro da nossa casa. A gente não, não é profeta, Deus usou, Deus falou. Pediu permissão ao seu pastor? Antes de convidar? Vai é na minha casa que ele vai. Você é ovelha de quem? Dá licença. Desculpe aí, viu? Mas você está pisando na bola. Deus não está nesse negócio. É verdade que deve ser dita. E eu estou falando aquilo que o Senhor mandou falar. Vou fechar. 5 minutos que eu tenho agora. Amor, resgatar amor, resgatar temor a Deus e caráter cristão. Resgatar amor, temor a Deus, caráter cristão. Não vai dar para ler, mas eu vou passar para vocês lerem em casa. Amor. Mateus 24, 12. Quem está com caderno, anote. Quando vier para a igreja, que a pastora estiver pregando, traga um caderno, então anote no celular. Resgatar, amor. Mateus 24, 12. Resgatar temor a Deus. Romanos 2, 4. Romanos 2, 4. E o caráter cristão imite Jesus. Ele diz, sede meus imitadores. Paulo falou isso, assim como eu sou de Cristo. Imite Jesus em tudo. Paulo imitou, nós estamos imitando, e cada irmão tem que imitar. Esse eu não coloquei. Só foi o único que eu não coloquei versículo. Pronto, já tem aí. 1 Coríntios 11, obrigado. Está vendo como é bom ter seminarista na igreja? Eita glória. 1 Coríntios 11, 1. Atitudes cristãs. 2 Reis 6, de 1 a 7. Cada um de nós temos que ter atitudes cristãs. 2 Reis 6, de 1 a 7. E eu quero fechar com isso. Não negligencie princípios, nem sob pressão. Não negligencie princípios, nem sob pressão. 2 Reis 6, de 1 a 7. Resgatar valores exige processo ativo de retorno ao primeiro amor. Quando nós resgatamos, nós vivemos o primeiro amor. Você sabe o que é o primeiro amor? É o princípio de tudo. É aquela vontade de pregar Jesus para todo mundo. Que se a gente estivesse dentro de casa, né? Disse, hoje eu vou colocar uma cadeira aqui que eu vou pregar o evangelho até para a cadeira, para se converter. Princípio. Primeiro amor. Aquela coisa que a gente tem no nosso coração, que quer Jesus para todo mundo. Que se a gente pudesse, ganhava todo mundo e ninguém se perdia. Transformar, deixa o Senhor transformar a sua vida, para que você seja um motivo de bênção na vida do outro, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém?
Que o Senhor Jesus nos abençoe. E nós estamos indo embora. Diga. Não, não esqueci não. Vou tirar. Diga. Gostou? Eu também digo isso, minha irmã. Você sabe uma coisa que eu aprendi na minha igreja? Primeiro eu saí da quadrangular. Passei, acho que uns 7, 8 anos lá, né? Depois foi a primeira do Brasil. De lá da primeira do Brasil, casei e vim para aqui. Estou há 40 anos aqui dentro. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Porque eu entendo que princípios não podem ser quebrados. Eu já tenho 47 anos servindo ao Senhor. E o fogo no meu coração continua ardendo como o primeiro. Quando eu me vejo aceitando Jesus, eu me vejo aqui ministrando para você. E eu digo a vocês, irmãos, não é fácil. Tem dias que vem desânimo, tem dias que vem cansaço, tem dias que tem vontade de a gente chutar o pau da barraca mesmo. Tem dias. Mas a gente entende uma coisa, Jesus não chutou, por que eu vou chutar? Jesus não desistiu, que pagou um preço tão alto, por que eu vou desistir? Não estou pagando nada. E muitas vezes a gente desiste da caminhada por besteira, porque ouviu alguma coisa que não gostou, porque a palavra magoou, porque... Chega de ser crentes melindrosos. Chega de ser crentes frufru. Frufru não vai entrar no céu, irmão. Crente melindroso não vai entrar no céu. O que vai entrar no céu é firme e constante. Firme e constante. Firme e constante. Você está entendendo isso, igreja? Então, diz para o irmão que está ao seu lado. Coríntios 15, 58. Diz para o irmão que está ao seu lado. Deixa de ser frufru e seja crente. O pastor não quer frufru. Não vou nem dizer. Seja crente. Seja crente. Seja sal da terra e luz do mundo. Aonde você chegar, seja a boca de Deus. Aonde você chegar, deixa a luz do Senhor brilhar sobre a tua vida. Aonde você chegar, se não tiver condição de falar, fale com testemunho, sem abrir a boca. Seja aquela pessoa que faz a diferença no lugar que chega. E deixa o Senhor te usar. Até nos olhos, irmãos, a gente fala. Até pelos olhos a gente fala. Alguém precisa... Voltou ela, tá vendo? Na hora que terminou. Alguém precisou de alguma coisa, você está ali para servir. Seja aquele que serve. Deixe de querer ser servido. Para nesse negócio de ser estrela. A estrela tem que ser Jesus. Para com esse negócio de quando você chegar, todo mundo tem que te servir, todo mundo tem que dar tudo na tua mão. Seja você o primeiro a servir. É isso que o Senhor nos ensina, amados. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor começou a fazer nessa manhã, aqui nesse lugar, Ele vai completar. Amém. Pastora, a mensagem será a mesma da noite? Não. O Senhor tem outra para a noite. Ele nunca repete mensagem comigo. Não sei porquê. Eu quero lhe dar risada. Eu não sei, irmão, eu não sei porquê. Quando eu chego aqui... Aí você, não é isso que você vai falar, não é isso aqui. Aí muda tudo. Então, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Amém? Nós vamos orar. Eu quero pedir para a irmã Magui. Vem aqui, meu amor. Orar. Ela já tem a boca alta, mas eu vou botar o microfone para todo mundo ouvir. Jesus é bom. Aqui, ó. Verde, verde, verde. Liga aí um aí. Jesus. Aqui. Vermelho está ligado. Pronto. Jesus. Vermelho está ligado. Ore por nós. Você gostou tanto da